Olá, o vídeo de hoje vem abordar os processos de aprendizagem, na metodologia envolvida nesses processos em sala de aula para o melhor repasse do conhecimento para o aluno. Para iniciarmos o vídeo, vamos escutar alguns depoimentos de professores a respeito do assunto. Em relação às perguntas que o Guilherme me passou, o que é aprendizagem para mim, né? Eu acredito que a aprendizagem ela está dividida em duas bases, aquela de baixo nível e a de alto nível, né? Posso dizer que a aprendizagem de baixo nível é aquela exclusivamente de repetição, onde o professor repassa um conteúdo e os alunos são apenas capazes de repetir aquilo. E a aprendizagem que eu considero de alto nível, seria aquela aprendizagem onde o aluno tem a capacidade de analisar e discutir determinado assunto, não apenas absorvê-lo, né? Fazer com que aquele determinado conhecimento técnico, teórico, passe para ele como uma questão de reflexão. Dentro das metodologias que eu uso, eu acredito que a interdisciplinaridade, né? A conversa entre as disciplinas, a biologia, a química, a física, a química, elas são capazes, né, de principalmente quebrar esse engessamento até mesmo daquela pergunta que o aluno acha assim, mas para que é que eu vou usar isso, né? Muito mais essa questão da reflexão pode contribuir com isso. Como as causas da consequência, da reprovação, do abandono, eu acredito que a fixação desse modelo tecnicista, que até hoje ainda prevalece dentro do ensino, né? E também da questão da avaliação como instrumento de punição. A avaliação ela deve servir muito mais para o professor como uma questão de observar como está o trabalho docente dele, não como uma questão de punição. E até então se usa muito como punição, né? E para tentar quebrar esse paradigma do professor como um ser absoluto, como um ser que sabe de tudo, eu acredito que essa proximidade do aluno com o professor em relação a que ele entenda que são seres humanos de forma igual, apenas um possui maior conhecimento naquela área do que o outro. Então, eu acredito que a quebra dessa questão do modelo tecnicista, a mudança da avaliação como um instrumento de punição e essa quebra do engessamento da figura do professor seriam caminhos para lidar com esse problema do fracasso escolar, do abandono, da reprovação. Em relação à afetividade, à criatividade em sala de aula, em relação ao professor-aluno, eu acredito que seja essencial. Essencial porque essa proximidade do aluno, como até o próprio Carl Rogers fala muito bem, de que essa proximidade, esse entendimento do aluno-professor como seres semelhantes, permitem que haja o crescimento mútuo, o professor se colocar com sua dificuldade, que não obrigatoriamente o professor ele vai estar sempre bem na sala de aula, mas ele passar para o aluno que ele tem a necessidade, que ele precisa também ali se mostrar como ser humano normal, cria esse vínculo, né? Cria esse vínculo com o aluno de proximidade e, logicamente, facilita com que o aprendizado seja construído, né? Porque se cria pontes de relação entre professor e aluno. Eu acho que seria isso. Para mim, a aprendizagem é um processo de mudança de comportamento e de atitudes, pelo qual cada indivíduo se submete, se dá em várias etapas da vida de cada ser, ou seja, em todas as etapas da vida, em todos os ambientes e setores da vida humana em que cada sujeito se encontra. Olhando para a aprendizagem escolar, aí já entramos em um outro universo, cada vez mais complexo, como o meio, esse meio, seja ele social, natural, cultural e familiar, pois tudo reflete dentro do ambiente escolar, enfocando valores humanos e culturais e o processo de socialização, interação e convivência dentro de um processo dinâmico, seja
em trabalhos em equipes, jogos educativos e outras atividades educativas, até mesmo para ajudar no bom desempenho dos indivíduos, evitando, assim, o fracasso escolar, que muitas vezes se dá por inúmeros fatores, como também pelas condições físicas, psicológicas, tanto por parte da criança, do indivíduo, do sujeito, seja lá qual a faixa etária que ele se encontra, como também por parte dos profissionais. As condições precárias em que se encontram muitas famílias e comunidades em condições financeiras, sociais e econômicas que refletem na vida desse sujeito, causando assim muito fracasso na aprendizagem escolar, como também evasão e até desistência. Em muitas ocasiões, torna-se esse sujeito carente de atenção, afeto e carinho, onde tendem a chamar a atenção do professor de todas as formas, e cabe a nós, educadores, criar estratégias para se aproximar desses indivíduos, aos poucos, com todo respeito, até ganhar a confiança. Ganhando essa confiança, se cria laços de amizade respeitosos, com segurança e confiança. Claro, tudo dentro de um processo de aprendizagem. Como diz Camões, vivendo e aprendendo. Ninguém nasce sabendo, mas ninguém morre sem aprender. Somos eternos aprendizes. É um processo que permite ao ser humano a aquisição de habilidades, comportamentos, pensamentos e vários outros aspectos que fazem parte da vida humana. Para que esse processo seja realizado com sucesso, com êxito, é necessário que o educador procure meios que tornem as aulas atraentes para os alunos. Com esse objetivo, procure utilizar técnicas que envolvam a participação dos mesmos, através da ludicidade e diversos projetos. São muitos os problemas encontrados nas escolas, na sala de aula especificamente. Vários fatores nos levam a essa situação. Dentre eles estão a precariedade no ensino, levando ao desinteresse dos estudantes, falta de incentivo para os discentes, a forma errônea como muitos profissionais da educação tratam os alunos, além de várias outras coisas que podem se incluir nesse quadro. Como educadora, eu procuro fazer a diferença, pensando na educação como uma forma de mudar esta realidade. Exerço minha profissão com amor e procuro levar o melhor para a sala de aula, mostrando à turma a importância da educação. O diálogo, a interação com eles, a compreensão e humildade são aspectos que se fazem muito importantes nessa perspectiva. Outros pontos que são muito importantes é a afetividade e a criatividade. Esses dois são de grande relevância, principalmente quando se trata da relação aluno-professor. No processo de aprendizagem é fundamental que o professor seja presente para com o aluno. É necessário que ele esteja sempre o acompanhando e auxiliando no que for preciso. Para isso, o educador deve mostrar afetividade, realizar sua função com toda atenção e carinho, para que o aluno sinta-se seguro e instigado a produzir, de modo a desenvolver sua criatividade. Atualmente, é comum os professores encontrarem dificuldades em manter a concentração dos alunos em sala de aula e o foco total no conteúdo. Uma vez em que o professor resolve conduzir a aula com muitas explanações, muitas explicações teóricas, além ou então através de muita leitura de conteúdo, os alunos começam a ficar desinteressados, achar a aula chata e com isso facilita o desvio do foco. Sabendo desse problema, o professor deve tentar buscar soluções criativas para a melhoria da dinâmica de suas aulas.
Muitas vezes se torna difícil pela falta de recursos. Os recursos são poucos para desenvolver metodologias mais elaboradas, porém é nessa hora que o professor é posto à prova e deve mostrar sua criatividade e sua dinâmica na busca por solucionar esse problema, utilizando de soluções simples, mas que sejam eficazes para o ensino daquele conteúdo. O professor pode utilizar de vários artifícios, vários modelos didáticos, modelos de como ele pode conduzir a aula, facilitando assim o aprendizagem. Pode utilizar questão de tarefas em grupo, próprias competições em grupos na turma, valendo pontuação, pode utilizar maquetes, pode utilizar paródias, rimas, apresentações, vídeos, até mesmo desenhos, se for o caso. As possibilidades são várias, desde que ele consiga colocar o conteúdo dentro da metodologia desenvolvida. Tudo na intenção de alcançar o objetivo principal, que é o aprendizado total da turma. Um ponto importante e bastante discutido é o limite da relação entre o professor e o aluno e do aluno com o professor. É interessante que haja uma relação entre ambos de respeito e também que os dois saibam o seu papel no ambiente escolar. É interessante essa relação porque o professor pode deixar de ser aquele ser superior e que onde tudo ele fala é lei para o aluno. O aluno se sente mais à vontade de interagir, participar da aula, tirar suas dúvidas, questionar definições, questionar teorias, o que torna a aula mais dinâmica, ajudando o professor na melhor condução da aula, ajudando até na hora do professor escolher a metodologia. Porque uma vez conhecendo seus alunos, o professor sabe escolher qual a metodologia será mais eficaz no alcance daqueles objetivos para aquela turma. Por outro lado, torna-se perigoso essa interação, uma vez que na maioria dos casos os professores ensinam muitas turmas e turmas numerosas, onde se torna inviável conhecer os alunos individualmente. Por isso se torna perigoso, já que se o professor passa a dar uma atenção especial a alguns alunos, ajudar mais alguns alunos do que outros, pode se tornar chato e incomodará bastante a turma. Além dessa relação de amizade estabelecida entre professor e aluno, em algumas situações a relação vai além, tornando-se um relacionamento amoroso entre ambos, o que também não é legal do ponto de vista escolar, se torna errado, uma vez que o professor pode ser mais flexível com a pessoa, que ganhará mais ajuda do que o que deveria do professor, o que atrapalhará bastante a relação tanto do professor e do aluno com a turma. Por isso, a relação construída entre o professor e o aluno deve ser feita de maneira delicada, cautelosa e também com imparcialidade. Neste vídeo vimos opiniões a respeito do ensino em sala de aula e da aprendizagem dos alunos. Também vimos como o professor pode usar novas metodologias no ensino para seus alunos, que podem auxiliar e trazer melhores resultados em sala de aula. Além também da relação estabelecida entre o aluno e o professor e do professor e o aluno, que muitas vezes o professor é a única referência positiva que o aluno tem ao seu redor, o que aumenta ainda mais a responsabilidade do professor. É isso, obrigado e até o próximo vídeo.